Vamos tentar imaginar a seguinte cena, quem está acompanhando a gente. Imagina uma caminhada por dentro da floresta amazônica. Certo. Aquele calor intenso, a umidade batendo nos 90%, muito verde, aqueles rios imensos cortando a paisagem. Aham, o cenário clássico, né? Exato. Mas aí, de repente, a gente atravessa uma ponte de concreto por cima de um desses rios e, num piscar de olhos, o chão sob os nossos pés passa a ser a União Europeia. Nossa, A moeda vira o euro, as leis comerciais e ambientais não vêm de Brasília, mas vêm direto de Paris ou de Bruxelas. olha, é o tipo de imagem que soa totalmente como ficção especulativa, né? Ou, sei lá, um roteiro de filme sobre multiverso. Pois é. Mas não tem nada de fictício nisso. Essa é a realidade geográfica diária e, sendo bem honesto, quase surreal do estado do Amapá. Sim, é muito surreal. É uma daquelas coisas que quebram completamente a nossa concepção mental de como funciona o mapa do Brasil. Com certeza. E é justamente para tentar decifrar essa anatomia tão única, que mistura esse coração da Amazônia com fronteiras europeias, que a gente vai mergulhar na nossa análise de hoje. Excelente. A nossa imersão é totalmente baseada num trabalho que, olha, é muito revelador. É a Apostila de Economia Brasileira, escrita pelo professor Dr. Hodson Juarez. Isso. E, só fazendo um parêntese rápido para garantir que todo mundo pegue o nome certo da fonte, a pronúncia do sobrenome dele tem a ênfase no final mesmo. É Juarez, com acento tônico no E. Perfeito. O texto do professor faz uma dissecação estrutural e eu diria que até brutalmente honesta sobre o papel do Amapá nas economias nacional e internacional. A nossa missão aqui hoje é implodir aquela visão de cartão postal, sabe? De que a Amazônia são um santuário verde intocado. E sem economia complexa. Exatamente. A gente quer entender a engenharia complexa que faz esse estado funcionar. Ou, como o texto mostra em vários momentos, a engenharia que impede ele de funcionar plenamente. E o grande mérito da abordagem do professor Juarez, a meu ver, é recusar aquelas explicações fáceis. Verdade. Porque, assim, a análise econômica não se sustenta só olhando para a tabela de planilha do IBGE, né? Não, tem que ir além. Tem que entender a história de como aquele espaço foi ocupado, como a infraestrutura foi fisicamente cravada no solo e, principalmente, para quem essa economia foi desenhada para servir. Nossa, sim. É uma radiografia que mostra umas cicatrizes históricas bem profundas no estado. Então, vamos colocar a primeira chapa dessa radiografia contra a luz. Olhando para o cenário atual, os números da economia amaparense desenham um perfil que é, no mínimo, muito peculiar. O material traz os dados consolidados de 2020, mostrando um produto interno bruto na casa dos 18 bilhões de reais. Certo. Só para dar uma perspectiva do tamanho disso, equivale a tipo 0,3% do PIB nacional. É muito pouco. Uma fatia microscópica da riqueza do país. E aí, a gente olha para a população, que é de uns 860 mil habitantes. Sabe como essa população está distribuída? 60% espremida na região metropolitana de Macapá e Santana, né? Isso. Um inchaço urbano enorme. E essa concentração populacional é o primeiro grande sintoma de que algo ali na engrenagem não roda de um jeito muito fluido. Como assim? É que, na Amazônia contemporânea, esse inchaço dos centros urbanos geralmente reflete o esvaziamento das atividades lá no interior. Ah, entendi. Ficam sem opção e vão para a cidade. Exato. As pessoas migram para a capital porque é lá que o dinheiro circula. Mas a pergunta central da apostila é de onde vem esse dinheiro? Pois é. E a resposta mostra um desequilíbrio setorial gigantesco. 80% da economia do Amapá, 80%, é baseada no setor de serviços. É um número assustador. Muito. A indústria mal chega a 15% e a agropecuária é quase um erro de arredondamento da estatística, fica ali nos 5%. 80% em serviços é absurdo, porque, na prática, a gente está falando de comércio local, serviços pessoais e daquele peso gigantesco da administração pública, né? Com certeza. O leviatã do funcionalismo. O texto do professor Juarez até aponta que o Estado sobrevive quase como um paciente ligado a aparelhos. Ele tem uma dependência vital do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. E a mecânica dessa dependência é, assim, um pouco mais cruel do que parece à primeira vista. Por quê?
Porque como não tem uma base industrial forte para fabricar produtos, nem um agronegócio de grande escala para gerar volume, a arrecadação interna de impostos tipo ICMS é cronicamente baixa. Ah, claro, não tem de onde tirar imposto. O cofre local simplesmente não enche. Então, o governo estadual precisa desesperadamente desses repasses federais de Brasília para conseguir pagar a folha de salários dos professores, dos médicos, dos policiais. Sabe a sensação que dá lendo isso? É como se a economia do Amapá fosse uma startup. Uma startup. É, mas não qualquer startup. Imagina uma que sobrevive mês após mês, só respirando por aparelhos por causa do aporte financeiro de um único investidor anjo. Ah, e o investidor anjo seria o governo federal. Exatamente, o governo federal bancando tudo. Essa startup não conseguiu diversificar a própria cartela de clientes, não gera receita autossustentável e o dinheiro que entra sai na mesma velocidade. Olha, a analogia funciona muito bem até certo ponto. Mas tem uma diferença estrutural crítica que a apostila ajuda a gente a entender. Qual? Uma startup normal passa o tempo todo tentando, de forma frenética, crescer e dominar o mercado, certo? Certo, esse é o objetivo. A estrutura econômica do Amapá, por razões históricas, sequer foi desenhada para ter um mercado interno forte. Nossa, O dinheiro do FPE chega lá e paga o salário do servidor. Aí esse servidor vai na padaria, vai no supermercado da esquina. gasta no comércio local. Isso. Mas o dono do supermercado pega esse dinheiro e compra produtos que vieram de São Paulo, de Minas, de Santa Catarina, porque o Amapá não fabrica quase nada do que consome. É verdade. Então, o dinheiro federal entra no estado e num piscar de olhos vaza de volta para o sul e para o sudeste. Não acontece aquele chamado efeito multiplicador interno. É como um balde furado. A água entra por cima e já escorre pelos buracos no fundo. Mas me tira uma dúvida. Se o Estado nunca foi desenhado para ter um mercado interno sólido, para que ele foi desenhado? Porque ninguém constrói cidades e portos sem um propósito, né? Não mesmo. E o propósito inicial ali foi atuar como um grande armazém de extração. Extração mineral. Isso. E é aqui que a análise histórica do Juarez se torna indispensável para a gente entender o presente. O material leva a gente de volta lá para a década de 1950, o início da chamada Era do Manganês. Ah, sim, a famosa ICOME. Isso, a indústria e comércio de minérios. O material detalha muito bem essa parte. Eles exploraram reservas na Serra do Navio por 40 anos, acho que até 1997. Exato. 4 décadas. E a leitura deixa claro que isso não foi só um negócio lucrativo qualquer. Foi o maior evento que definiu a região do Amapá. E transformou a geografia e a sociedade num nível quase cirúrgico. A ICOME construiu vilas operárias com padrões altíssimos para a época, rasgou a floresta para instalar uma ferrovia de uns 200 quilômetros, modernizou Porto. Uma estrutura gigantesca. Mas o texto, quando ele cita autores como Sardinha e o Porto, expõe a face mais sombria de toda essa transformação, o chamado modelo de enclave econômico. Sabe o que me vem à mente lendo sobre a mecânica desse enclave? Parece o equivalente a uma nave alienígena colossal que pousa no meio da selva. Uma nave. Gostei? Continua. Pensa bem, ela pousa lá, traz tecnologia de ponta, emprega as pessoas que estão ali ao redor, suga o recurso que ela veio buscar, mas ela não interage de verdade com o ecossistema. Ela é totalmente blindada. Ninguém fora da nave aprende a construir o motor dela, sabe? Fica um corpo estranho ali. A metáfora da nave traduz perfeitamente o conceito acadêmico de verdade, porque todo esse maquinário e essa infraestrutura da ICOME não foram pensadas para integrar as cidades vizinhas ou desenvolver a indústria de forma autônoma. Eram só para facilitar a saída do minério. Exatamente. O minério de manganês era extraído bruto da terra, colocado no trem, jogado no navio lá em Santana e despachado para a indústria siderúrgica no exterior. E zero processamento local. Zero. Ninguém no Amapá estava pegando esse manganês e transformando em aço especial ou em baterias. A agregação de valor local era virtualmente nula. E aí a gente chega num paradoxo que é muito doloroso, né? Sim. O projeto injeta milhões, cria empregos durante 40 anos, mas quando a concessão acaba e a nave levanta voo para ir embora, o que sobra para a população? Sobram os problemas. Pois é.
A riqueza viajou toda nos porões dos navios cargueiros. O estado ficou ali com as crateras gigantes da mineração, com passivos ambientais sérios e uma ferrovia que de repente parecia não ter mais uma utilidade tão óbvia. É o ciclo perverso dos grandes mega empreendimentos nas regiões periféricas, que a obra denuncia tão bem. Eles geram um salto temporário, né? Isso, eles geram esse salto e acabam mascarando a urgência de construir uma base econômica diversa. Aí, quando o minério acaba, ou quando o preço dele despenca no mercado mundial, a economia local simplesmente entra em colapso, porque ninguém ali aprendeu a fazer outra coisa. Ficam totalmente reféns. E o mais instigante disso tudo, segundo o professor Juarez, é que a história da extração no Amapá não acabou quando a Icome foi embora. Longe disso. O solo amapaense continua sendo um cofre muito valioso, né? Muito. A apostila lista várias reservas, ativas e potenciais. Tem ouro, tem ferro, bauxita, caulim. A tentação de simplesmente ligar as escavadeiras de novo deve ser imensa para os governos. Com certeza. Dinheiro rápido. Eu imagino que a grande charada que o planejamento regional enfrenta hoje deve ser como abrir esse cofre sem repetir a história da nave alienígena. Perfeito. Como garantir que essas veias abertas do Estado não continuem servindo só para sangrar a riqueza lá para fora? Essa é a encruzilhada atual do Estado. O desafio gigantesco de passar de um modelo que é puramente extrativista para um modelo que cria o chamado encadeamento produtivo. Encadeamento produtivo? Isso. A exigência agora, pelo menos na teoria, é que as empresas não só tirem a terra do chão, mas que processem o minério ali dentro do Estado, gerando empregos na parte da transformação industrial, não só na escavação bruta. Certo. Mas isso esbarra numa parede de tijolos bem dura que a gente leu na análise. A infraestrutura. Exato. Para ter indústria de transformação, você precisa de infraestrutura robusta. E se a Icome e esses outros projetos já construíram portos e estradas lá atrás, por que a logística do Amapá ainda é descrita hoje como um gargalo sufocante? Bom, lembra da sua estrutura da nave alienígena? Lembro. A infraestrutura que foi construída no passado foi desenhada para ser um imenso funil. Um funil. O lado largo do funil ficava nas minas, coletando tudo, e a ponta estreita mirava diretamente para o mar só para exportação. Ah, entendi. Não era uma teia pensada para conectar os produtores de alimentos lá no interior aos mercados da capital. Era uma calha de escoamento. E quando a gente tenta adaptar uma calha de escoamento de minério para servir a uma economia moderna e diversificada, é aí que os problemas logísticos ficam evidentes. Faz todo sentido. O Complexo Portuário de Santana é o melhor exemplo desse funil operando na prática, né? Sem dúvida. Ele começou lá nos anos 50, foi turbinado por causa da mineração e hoje movimenta de tudo, de minerais até a madeira extraída da região. E a localização dele, bem na foz do rio Amazonas, é muito estratégica. Mas olha, eu confesso que a ironia logística daquela região me deixa um pouco perplexa. Qual aspecto específico dessa ironia te chamou a atenção? Essa dualidade entre o rio e o asfalto. O modal hidroviário contra o rodoviário. Exato. Porque, de um lado, a apostila mostra que o Estado tem, a maior supervia expressa que a natureza já inventou, que é a calha do rio Amazonas. Monumental. É um modal hidroviário de uma capacidade altíssima e o custo é quase irrisório se a gente for comparar com qualquer outro, né? Não tem que tapar buraco no rio, não precisa recapear. Pois é. Mas mesmo assim, o documento relata que o rio é subutilizado para o transporte integrado local. Sabe, falta terminal menor, falta organizar a cadeia produtiva dos ribeirinhos para aproveitar melhor esse fluxo natural. E enquanto a hidrovia ali está subutilizada, o contraste que se tem com a via terrestre é dramático. É uma guerra, né? Uma guerra verdadeira do Estado contra a floresta para conseguir manter o sistema rodoviário existindo. A BR-156 é o exemplo clássico desse conflito na região. Muito difícil manter. Muito. Construir e, acima de tudo, manter estradas asfaltadas no meio do ambiente amazônico é um sorvedouro de dinheiro. O solo é extremamente complexo e aí vem os períodos de chuvas torrenciais e eles lavam o investimento inteiro em poucos meses. A chuva leva tudo embora. Leva.
E aí o custo do frete vai parar nas alturas. Os caminhões quebram, atolam, a viagem que deveria levar horas demora o triplo do tempo. E para colocar assim a cereja no bolo dessas dificuldades logísticas, tem a questão do paradoxo energético, a energia. Nossa, esse ponto é crítico. Nenhuma indústria de processamento mineral ou mesmo uma fábrica de beneficiamento de açaí vai se instalar num lugar sem a garantia de que as máquinas vão ligar na segunda-feira de manhã, concorda? Lógico, ninguém rasga dinheiro. E o material ressalta que o Amapá tem um potencial hidrelétrico brutal. O Rio Araguari é uma força da natureza imensa. Tem usinas instaladas lá, como uma de Ferreira Gomes. Ou seja, a água está lá, a queda d'água existe, a turbina está girando. Mas aí é que tá. O problema não é a falta de energia lá na fonte geradora. É a entrega dela. Exato. O gargalo é a segurança do sistema de transmissão e de distribuição. O Estado tem um histórico recente de apagões severos que mostraram para todo mundo que estar perto de uma usina não é garantia de ter luz na tomada. Que loucura! E essa fragilidade das linhas e subestações acaba afugentando qualquer planejamento industrial de mais longo prazo. Pensa com a cabeça do investidor. Ele faz a conta do risco. Isso. Ele vê um frete rodoviário caríssimo, um mercado interno restrito que depende do FAP e ainda o risco gigante de ficar no escuro e parar a produção. A matemática da industrialização clássica nesse cenário simplesmente não fecha. Parece mesmo um beco sem saída econômico, né? O diagnóstico da apostila é bem pesado. É realista, mas pesado. Mas é aqui que eu acho que o roteiro desse estado dá a guinada mais fascinante, aquela estrada caríssima e problemática que a gente falou, a BR-156, ela segue rumo ao extremo norte, certo? Certo. E o destino final dessa estrada muda completamente todas as regras do jogo. A fronteira do Oiapoque. Isso. É exatamente nesse momento que a análise do Juarez puxa a gente do cenário doméstico brasileiro e nos joga no meio do tabuleiro geopolítico internacional. É incrível. Porque, como a gente pincelou no comecinho, o Amapá não faz fronteira com um país independente qualquer da América do Sul. A Guiana Francesa, politicamente e juridicamente, é um departamento ultramarino da França. O que significa que, tecnicamente, o Amapá faz fronteira terrestre direta com a União Europeia. Exato. O nível de poder aquisitivo do outro lado do rio não é baseado na nossa realidade latino-americana. É subsidiado pelos cofres lá de Paris. Eles operam em euro. Sim, a gente está falando de padrões de consumo de primeiro mundo, a apenas um rio de distância de uma das regiões mais periféricas do Brasil. E desde 2017, existe até uma ponte monumental de concreto cruzando esse rio, a ponte binacional do Oiapoque. E, em tese, essa ponte seria a maior vantagem competitiva que o Amapá poderia sonhar. Deveria ser. Imagina, uma porta de entrada direta, sem depender de tarifas oceânicas caríssimas, para o mercado que paga numa moeda super forte e que tem demanda altíssima por produtos da nossa biodiversidade e alimentos frescos. Seria o cenário perfeito. Mas o texto do Juarez joga um balde de água fria nesse nosso entusiasmo, principalmente quando ele vai avaliar os fluxos comerciais reais de hoje em dia. Pois é, eu confesso que quando eu li sobre a ponte, eu esperava ver dados sobre comboios diários de caminhões refrigerados cruzando o rio, levando açaí premium, castanha do Pará processada, pescados finos. Era a expectativa de todo mundo. Mas a realidade que o material retrata é de um comércio ainda muito tímido. É focado ali em alimentos básicos para abastecimento rápido, muita migração de pessoas e uma rede de serviços formais e informais. Fica no microcomércio ali da fronteira. O que está segurando essa enxurrada de comércio que deveria estar acontecendo? A ponte já está lá, né? É que o que bloqueia o fluxo é um aspecto que a gente muitas vezes esquece. Pontes de concreto e aço, a engenharia constrói fácil. Difícil mesmo é construir a ponte burocrática e regulatória. Ah, papelada. O mercado europeu, e por tabela Guiana Francesa, é um dos mercados mais protegidos e exigentes do planeta inteiro. O produtor de açaí lá do interior do Amapá não pode simplesmente encher a caçamba da caminhonete com a fruta e atravessar a ponte para vender do outro lado. Não é assim que funciona? Não. Ele precisa cumprir uma série de normas fitossanitárias que foram desenhadas lá em Bruxelas. Ele vai precisar de certificação de pureza, de origem, rastreabilidade. Até as embalagens têm que atender a padrões regulatórios rigorosíssimos. Nossa, é um choque de mundos brutal. É um abismo. Mas a distância técnica é do tamanho de um oceano. Imagina a dificuldade de um pequeno empreendedor local
que já sofre com a falta de luz e com frete caro. E a falta de crédito, né? Isso, ainda tendo que preencher um monte de formulários complexos em francês e adaptar a pequena linha de produção dele aos códigos aduaneiros de um continente que agora exige até selo de carbono neutro. Essa assimetria regulatória é a verdadeira barreira invisível lá na ponte do Oiapoque. E isso sem contar a barreira natural do idioma e todas aquelas diferenças profundas na cultura de negócios. É muita barreira para escalar sozinho. É. E para conseguir transformar todo esse potencial em receita real para o Estado, o Amapá precisaria de uma política pública muito agressiva de qualificação e de certificação desses produtores. E tem outra coisa, o material vai muito além só do comércio de bens, de vender fruta ou peixe. Ele aponta oportunidades incríveis no setor de serviços de alto valor agregado, como na economia criativa e no turismo. Turismo, esse é um ponto brilhante da análise. Eu achei fantástico. A apostila menciona essa ideia de roteiros integrados. Porque pensa, se já tem um fluxo de turistas europeus, ou até mesmo servidores públicos franceses com poder aquisitivo altíssimo vivendo ali na Guiana, atrair esse pessoal para o ecoturismo na Amazônia amapaense deveria ser o movimento mais natural do mundo. Exato. Fazer eles cruzarem a ponte a passeio. E sem contar o lado da cooperação internacional. A França e o Brasil não dividem só o rio Oiapoque. Eles dividem o interesse na preservação e no estudo do bioma amazônico. Projetos de pesquisa científica e monitoramento ambiental podem atrair recursos bilionários para a região. Eu diria que a cooperação transfronteiriça, focada no campo científico e na chamada bioeconomia, é a via mais promissora para o Amapá superar aquele velho estigma do isolamento. Mudar o foco, né? Sim. Ao invés de tentar competir com o parque industrial gigante lá de São Paulo para ver quem produz mais barato tendo que usar a BR-156 para escoar para o sul, o Estado pode usar os rios e o mar para cima, se integrando diretamente com as cadeias de pesquisa e consumo do Atlântico Norte. Olha que jornada impressionante a gente fez hoje, partindo dessa leitura cirúrgica do professor Juarez. Foi excelente. A gente começou literalmente numa sala de emergência econômica, analisando um estado onde a engrenagem principal gira quase que exclusivamente em torno de repasso de FPE e hiperconcentrada em serviços. A startup do governo federal. Isso. Aí nós voltamos os ponteiros do relógio lá para a década de 50, para entender como a mineração da ICOME cravou um modelo de enclave econômico. Que deixou a herança ambiental e aquela infraestrutura totalmente desconectada do mercado interno. O que explicou perfeitamente para a gente porque, mesmo tendo rios gigantescos e um potencial elétrico colossal, o Estado ainda patina tanto nos gargalos logísticos. A infraestrutura nunca foi pensada para integrar, só para extrair e exportar. Exatamente. E para fechar o nosso ciclo, a gente atravessou a selva até a fronteira com a Guiana Francesa e se deparou com essa verdadeira porta de vidro para a União Europeia. Uma porta maravilhosa, ali na ponte, mas que exige as chaves regulatórias certas para poder ser aberta. É um ótimo resumo. A riqueza de detalhes de uma análise assim não só desmonta as nossas ideias preconcebidas, mas reconstrói totalmente a nossa percepção sobre o que significa estar nas margens do mapa do Brasil. Com certeza. O que me leva a uma reflexão estrutural que eu acho que vale muito a pena deixar para quem está nos ouvindo pensar a respeito. Qual seria? O debate econômico global hoje em dia está sendo dominado por duas grandes forças. Primeiro, o desejo enorme de encurtar as cadeias de suprimentos globais, para não depender tanto da Ásia. E segundo, a transição inevitável para a bioeconomia, que é o que mais vai valorizar os ativos biológicos sustentáveis daqui para frente. Tá, duas tendências muito fortes. Muito. E durante toda a história recente, a geografia do Amapá, o fato de estar no extremo norte, espremido ali entre a floresta, o oceano e as Guianas, super longe de São Paulo e do Rio, sempre foi encarada como seu maior castigo econômico, o grande obstáculo ao desenvolvimento. Sim, o eterno isolamento. Mas a minha provocação final é a seguinte: e se essa exata mesma geografia se provar o maior trunfo estratégico deles nas próximas décadas? Nossa. Imagine estar posicionado na foz do rio mais caudaloso do planeta, de frente para as rotas marítimas do Caribe e do Atlântico Norte, e ainda guardando a porta de entrada por terra para a Europa. Tudo isso bem dentro do coração do maior patrimônio biológico do mundo. É de mudar a perspectiva. Totalmente. O que o modelo econômico antigo lê hoje como isolamento, a economia do século XXI pode vir a ler como o epicentro geopolítico de uma nova era inteira. Olha, é de causar arrepios e colocar a cabeça para girar.
O fim do mundo rodoviário que a gente tem hoje pode muito bem ser o centro nevrálgico do mundo bioeconômico de amanhã. É uma virada de chave impressionante. Fica essa provocação excelente para a gente continuar refletindo muito além da leitura da apostila de hoje. Entender o Brasil exige abraçar essas contradições todas, e o material do Juarez foi o mapa perfeito para isso. Sem dúvida. Muito obrigada pela companhia atenta e pelas explicações fundamentais nessa nossa imersão fascinante de hoje. Eu que agradeço o papo, foi ótimo. E para quem nos escuta, muito obrigada pela sintonia, um grande abraço e até a nossa próxima análise.